processo aí de graduação de vocês. Tem uma galera de 2020, o pessoal calouro. É importante a gente discutir rapidamente isso aqui. Eu sei que nem que seja por pequenos 10 minutinhos no decorrer da nossa graduação. Deixa eu desligar meu WhatsApp. Depois eu entro depois para encaminhar algum material para vocês. Então, pessoal, é o seguinte. Primeiramente, boa noite a todos vocês. Eu queria começar com vocês falando de uma coisa muito importante dentro da nossa disciplina. Na verdade, não da nossa disciplina, da nossa formação como um todo. Seja bem-vinda, Sofia, Henrique. Que é e principalmente dentro da nossa disciplina, que é a física, né? Uma coisa que a gente lida praticamente sempre, né? Que é a ideia do tempo, né? Tempo. Deixa eu só desligar aqui. Eu acho que eu fechei o errado. Ou não, tá certo. Não, tá certo. Então, a ideia do tempo é uma coisa muito interessante, porque a gente tem discutido muito a respeito disso, né? Tem até alguns físicos mais populares atualmente que vão tentar descrever o tempo de uma forma que a gente não está tão habituado. Mas o tempo é uma coisa que a gente lida sempre, né? E parece que não apenas o físico, né? Parece que o ser humano como um todo ele tem essa dificuldade de medir o seu próprio tempo, de saber lidar com o tempo, né? Então, é interessante a gente ter um pouquinho... Eu vou até desligar isso aqui, eu não vou botar eu ia botar isso aqui, mas eu não vou botar não, vou só falar para vocês, como é muito rápido, em relação à gestão, tá, pessoal? Eu, por exemplo, não tenho condição de cuidar do meu tempo e, ao mesmo tempo, cuidar do tempo do Henrique, ao mesmo tempo, cuidar do tempo do Luan. Então, de alguma forma, nós todos somos responsáveis pelo nosso tempo. É por isso que surge essa ideia de gestão, né? De você gerir bem o seu tempo, de você se organizar. Seja bem-vindo, Romulo. De você estabelecer algumas coisas. Tem pessoas que são mais... tem pessoas que são mais planejáveis, né, do que outras. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de escrever uma agenda, tudo, botar no celular tudo que eu tenho que fazer, ou botar no papel tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho uma dificuldade muito grande, não sei qual é a realidade de vocês. Talvez alguns de vocês tenham mais facilidade quanto a isso, mas é importante vocês se dedicarem o máximo que vocês puderem no tempo que vocês tiverem. O Henrique, por exemplo, é um dos nossos aqui que às vezes ele está assistindo a aula no trabalho dele, né? Então, mas na medida do possível ele está tentando de alguma forma aproveitar o máximo possível de acordo com a realidade que ele está, né? O tempo que ele tem no decorrer das nossas disciplinas. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos as nossas próprias dificuldades. Isso independe se a pessoa está trabalhando ou não. Todos nós temos algumas demandas, lidamos com alguns problemas, sejam nossos ou relacionados a outras pessoas, né, ao nosso redor. Mas eu queria pedir para vocês, assim, não apenas na minha disciplina, né, mas principalmente em outras mais específicas que também a gente vai lidando, vai fazendo algumas provas e a gente não se dá bem, aí a gente já vai acumulando e aquilo vai trazendo uma tristeza, um desânimo que a gente acaba meio que desistindo aos poucos, né, de uma determinada disciplina, e isso vai acarretando na possibilidade de tentar desistir do curso e por aí vai. Mas eu queria incentivar vocês a assumir o pouco tempo que vocês tiverem no decorrer das nossas disciplinas, também nas disciplinas dos colegas. Uma forma de vocês aproveitarem o tempo que vocês têm em relação ao curso de vocês é ser sinceros e sinceras, né? Professor, não entendi isso aqui, não entendi essa equação, não entendi essa situação, não entendi o que é para fazer. Não é vergonhoso não entender.
É vergonhoso você saber que não entendeu e por vergonha você ter medo daquilo que o professor vai pensar ou do que os colegas vão pensar. Não se preocupe com o que a gente vai pensar, não se preocupe com o que alguém vai pensar. O importante é que você aproveite ao máximo o tempo que você tem na graduação. Até porque quando você se formar, apesar das amizades, apesar de a gente, quem sabe, marcar uma pizza em alguns momentos da nossa vida aí entre nós, mas no final das contas é você, né? Você que vai casar com essa profissão. E acima de qualquer professor, acima de qualquer outro colega de vocês, é essa profissão que, de maneira direta para alguns, de maneira indireta para outros, vai acompanhar vocês no decorrer da vida de vocês. Então, não se relacionem com essa profissão como se fosse um crush apenas. Mas se relacionem mesmo com total dedicação e mesmo que não seja perfeita essa dedicação, dadas as situações que acontecem, às vezes a gente perde algum ente querido, às vezes a gente passa por algumas dificuldades pessoais, algumas vezes a gente passa por coisas que a gente nem entende, né? Mas que você possa aí tentar, na medida do possível, dar o seu máximo para essa profissão que, mesmo no período da sua formação, que você vai ver que lá na frente você vai colher bons frutos em relação a ela. Você não vai ser um bom profissional quando você tiver o diploma, mas você já está sendo um bom profissional quando você se entrega no máximo que for possível diante de todas essas disciplinas e essas discussões que são trabalhadas na graduação. Porque lá na frente, por exemplo, você lembrar que na disciplina tal, seja bem-vinda, Deise, na disciplina tal, de, por exemplo, política e legislação educacional, você trabalhou a BNCC e na escola está pedindo sobre aquilo, se você não teve uma mínima participação no decorrer das aulas, isso é só um exemplo, tá, gente? Tô dando um exemplo da minha disciplina porque eu não estou dando outra. Mas pode ser qualquer disciplina que vocês estejam estudando ou vão estudar no decorrer dos próximos semestres. Então, se você minimamente participar, você vai saber, vai entender, não, BNCC é isso eu sei, eu tenho uma noção, tenho uma base, e aí você vai contribuir muito mais dentro da sua profissão. Você não vai precisar, por exemplo, reler o material que talvez se você tivesse lido ou tivesse participado mais no decorrer das aulas, você não ia sentir tanta dificuldade, né? É uma coisa que eu me arrependo, eu falo isso com arrependimento. Se eu pudesse voltar para a graduação, eu teria me dedicado um pouco mais em algumas coisas que eu não me dediquei. E outras, infelizmente, não estavam no meu controle. Por exemplo, disciplinas como essas, meio pedagógicas, eu não tive tanta experiência com elas no decorrer da minha graduação. Não era tão forte isso, né? Apesar de ser para a licenciatura em física, tinha uma diferença entre a parte da educação e a parte da física. Então, a gente estudava a educação como se fosse outro mundo. A gente não conseguia conectar a educação com a física. Mas eu creio que vocês aí estão tendo uma oportunidade ímpar no campus de vocês de alguma forma, discutir as principais tendências, discutir as principais normativas no âmbito da educação e, ao mesmo tempo, aplicar elas desde já para o ensino da física. Então, vocês estão à frente de muito professor formado há 10 anos aí que tem o hábito de dar aula, mas não está antenado para essas novas tendências aí. E vocês estão aí já um pouco à frente. Então, eu quero falar isso não por ser vocês, né? Mas, como eu falei, em relação a uma outra experiência que eu tive numa outra turma, aproveitar e falar isso para vocês, para que vocês não caiam nas mesmas falhas. Então, desde já, se planejem. Olha, se tem aula terça, tem uma aula quarta, tente na quarta, depois, sei lá, se planeje para segunda, na terça, ou na quinta, ou na sexta, ou então terminou a aula, se você não tem realmente nenhum tempo em relação a dedicar, terminou a aula, estenda meia hora, só você e o estudo daquela disciplina. Às vezes a semana é corrida, às vezes as demandas vêm aí, então pegue meia hora depois da aula que você tem e se dedique a entender aquilo. Na outra aula que tiver, já que você não tem tempo para se dedicar no decorrer da semana, mas pelo menos aquela meia hora vai fazer diferença, né?
E é isso que eu tinha para falar para vocês em relação a essa gestão aí do tempo. Quem tiver agenda, escreva. Quem não tiver, tente aproveitar o máximo de tempo que vocês estão tendo. Talvez tenham colegas da profissão de vocês que não têm essa mesma oportunidade, então aproveitem ela. Ok? Vamos lá, pessoal. Então a gente está na nossa disciplina aqui de Política e Legislação Educacional, né? Só fazer um aparato geral, né, aqui. A gente começou com uma linha no tempo, né? Se eu botasse aqui minha mão aqui, uma linha do tempo, a gente começou tá aqui, né? Vamos imaginar, né? A gente começou aqui trabalhando a história da educação. Trabalhamos a história da educação, falamos dos gregos, falamos sobre a relação da formação do Ocidente. Depois a gente trabalhou legislação educacional, falamos sobre ECA, falamos sobre... O que mais que a gente falou? A gente falou sobre a Constituição Federal, depois a gente começou a trabalhar algumas normativas, né? As LDBs, os PCNs, depois nós culminamos com a BNCC, que é o ponto de partida a partir de agora. Nós já discutimos que ano que vem vai ser estabelecida a BNCC como um dos itens do novo ensino médio, né? Então, a partir disso, nós trabalhamos aqui, e depois a gente começou a trabalhar algumas coisas mais relacionadas à escrita, né? Planejamento anual, planejamento de disciplina, planejamento de aula, planejamento, vários tipos de planejamento, e por fim, a gente trabalhou aproveitando aquela disciplina de metodologia, que nós estávamos vendo diversas metodologias, a gente acabou trabalhando, chegando na ideia de projetos, lá no curso de metodologias, né? Projetos. E aí a gente aproveitou essa ideia de projetos e trouxe para cá a escrita de projetos como parte integrante dessa legislação educacional, né? Que a gente precisa desenvolver como professores de física. A gente precisa estabelecer um planejamento, no caso de aula, anual, de projetos, que dê conta de trabalhar aquilo que a BNCC discute, aquilo que as instituições educacionais que nós fazemos parte discute, por exemplo, se você é do Estado, o que a SEDUC diz que é para fazer, se você é do município, que a SEMEC diz para fazer, né? Se você é de uma rede privada, o que a instituição privada que organiza aquilo ali diz, né? Então você tem que determinar isso aí. Por exemplo, no nosso curso de graduação aqui, a Nanda, no caso, é que participa, né? Principalmente que participa lá das reuniões com os professores. Na reunião, nós temos os PPCs, né? Que anualmente a gente está sempre, os professores estão sempre renovando aí, que é do nosso campus de Salinópolis, para atender as demandas das instituições federais, no caso daquilo que é demandado das partes responsáveis pela universidade. Então, eles pegam isso e a gente organiza o nosso plano, o nosso projeto. É isso que nós estamos falando, por exemplo, em relação às escolas. As escolas, elas têm também os seus projetos. A gente chama de PPP, né? Que a gente estudou também no decorrer no decorrer das nossas aulas. Nós estudamos o PPP, Projeto Político Pedagógico de uma Escola. Geralmente, uma escola tem, né? A gente viu, o Rômulo deu um exemplo numa aula aí que tinha casos que ele conheceu que não se tinha, né? Então, quando a gente planeja uma coisa dentro da nossa disciplina, a gente tem que levar em conta tudo isso. O que a BNCC diz, o que o PPP diz, o que as nossas instituições estão dizendo. Tá? Então, a gente combinou de hoje nos debruçarmos para o nosso projeto de metodologia, né? Que é aquele projeto que vocês estavam montando aí. E nesse projeto, deixa eu até abrir aqui para a gente.
Tá aqui. Então a gente focou e nós escolhemos ontem iniciarmos o nosso trabalho com a cozinha, tá? E a gente ficou de escrever, de destrinchar a respeito da cozinha hoje, né? Mas só para relembrar aqui, para a galera que está chegando, que está um pouco por fora, inclusive, por exemplo, Abraão, já te expliquei ontem, né, Abraão, em relação ao projeto. É basicamente isso aqui. É levar uma realidade para uma sala de aula. Que realidade? Um hospital, torneio de esportes, pode ser futebol, pode ser várias coisas. Levar um universo, levar um mundo literário, levar uma sala de música, uma sala de dança e teatro, ou uma cozinha. E a partir desse ambiente que é trabalhado dentro de uma escola, a gente trabalhar a física presente no hospital, por exemplo. Foi trabalhada a ideia de ultrassom, trabalhar a ideia de raio-x, várias coisas que são possíveis de serem observadas no hospital e que nós podemos trabalhar a física desses objetos. A mesma coisa em relação ao torneio de esporte, por exemplo, levantamento de peso, você tem aí a força-peso, você tem aí, por exemplo, o futebol com as leis de Newton que podem ser aplicadas e várias outras coisas de física que podem ser trabalhadas no ambiente de esporte. Mesma coisa em relação à sala de música, o quanto de ondulatório a gente pode trabalhar com os alunos, explicar de física a partir do momento em que a gente transforma, por exemplo, uma sala de aula em uma sala de teatro ou de música, em que a gente explora, por exemplo, a ideia do que seja música, do que seja harmonia, do que seja ruído, do que seja um som, do que tipo de onda é um som e por aí vai, né? Em relação à cozinha, o quanto de termodinâmica, por exemplo, a gente pode trabalhar, discutir a ideia de temperatura, quanto maior o grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto mais submetidos, por exemplo, ao fogo de um fogão, uma água, um objeto está, maior é o grau de agitação dessas moléculas. Eles podem observar isso na medida que eles, por exemplo, fazem um arroz, preparam um café, né? E isso tudo pode ser abordado, a física desse ambiente aí, para que os alunos, quando eles estiverem na casa deles, ou numa cozinha, ou no hospital, ou numa sala de música, ou vendo um jogo de futebol com o pai dele, ele consiga chegar para o familiar dele e explicar. Pai, sabe uma coisa que eu aprendi na escola? Quando a mãe dele está cozinhando, por exemplo, aí ele está fazendo arroz. E aí ele consegue explicar a física que ocorre ali naquele processo de fazer um arroz, por exemplo. Né? E não apenas consegue explicar para ela, mas toda vez que ele entrar no hospital, toda vez que ele entrar numa cozinha, toda vez que ele entrar numa sala de música, toda vez que ele entrar em algum ambiente como esses aí, ele vai lembrar da física relacionada a esse ambiente e perceber que a física de fato está dentro desse cotidiano dele e de alguma forma faz sentido com o mundo que rodeia ele, né? Então essa é a proposta do projeto e agora eu vou pedir, eu vou abrir os dois, né? Porque, se eu não me engano, foi tanto o grupo do Henrique quanto o grupo da Sofia que fizeram da cozinha, não foi? Então eu vou abrir os de vocês aqui para a gente estar destrinchando a cozinha. Eu quero que a gente inicie o nosso projeto pelo menos com um desses ambientes aí bem descritos, tudo que a gente vai fazer, os recursos que a gente vai utilizar para transformar essa cozinha, as etapas que a gente vai trabalhar com os alunos, se a gente vai fazer um arroz, porque não apenas a gente pode falar do fazer arroz, mas mostrar como se faz um arroz. Então, ao longo do ensino médio, às vezes, alguns sabem fazer, outros não sabem fazer arroz. Na medida em que a gente vai ensinando eles a fazerem arroz, por exemplo, não apenas eles aprendem a fazer arroz, quanto eles aprendem a física daquilo na medida em que nós vamos explicando. Então, é uma mistura de cozinha, né, com aula de física, tá? Então, deixa eu abrir aqui. A Sofia me encaminhou, né, Sofia? Não sei, eu não me lembro se o teu... Não, o meu não foi sobre cozinha, acho que Não foi foi sobre... cozinha, né? Então, Não. foi do Henrique, não foi, Henrique?
Deixa eu abrir o do Henrique aqui. Teve mais alguém que falou sobre cozinha aí, pessoal? Eu acredito que só na questão do objetivo geral, professor. Ah, sim, do teu objetivo. Não, tranquilo. Mas eu vou pegar desse grupo que eles destrincharam ali. Eu estou abrindo aqui o do Henrique. Espera aí. Tá aqui, da cozinha. Então, vamos pegar esse material do grupo que apresentou da cozinha. Vamos destrinchar aqui e descrever esse material. Deixa eu só pegar aqui. Diga lá, Henrique. Professor, desculpa não responder. Nós falamos sobre a cozinha, falamos também sobre a música e a dança, se não me engano. Sim, sim, como diria o Bros, sim, sim, sim. Mas a gente combinou na aula passada de focar primeiramente em um, porque se a gente fazer passo a passo, talvez a gente consiga avançar mais. Então, ao invés de a gente tentar destrinchar todos, a gente vai começar pelo mais fácil que a gente achou na aula passada, que é a cozinha. Porque geralmente uma escola já tem uma cozinha ali. Então, a gente pode aproveitar a cozinha da própria escola e para trabalhar isso aí. E se não der para usar a cozinha da escola, né? Existem vários materiais, por exemplo, eu tenho tipo uma boquinha de fogão elétrico, sabe? Que a gente só coloca na tomada e ele vai esquentando. Então, a gente não precisa necessariamente de um fogão. A gente pode simular essa parte do fogão da cozinha, né? Como se fosse apenas um item desse que a gente usa para esquentar. E esquenta bem, tá, pessoal? A gente chama de elétrica, né? De forno elétrico. Não é forno, é tipo um fogãozinho elétrico, né? E aí, no caso da geladeira, se a gente não conseguir, obviamente, empurrar uma geladeira, que é muito difícil, a gente pode usar um isoporzinho levando as garrafas congeladas e tal, para exemplificar, e os gelos, né, para exemplificar essa noção da troca de calor com o ambiente, quando a gente tira o gelo, ou quando a gente coloca o gelo na água, porque a água está numa temperatura e quando a gente coloca gelo, depois de um tempo a água fica gelada. Porque tem uma troca de calor entre esses dois objetos, né? E por mais que o gelo se dissolva completamente, a água fique gelada, depois de um tempo a água volta a ficar quente, por causa da troca de calor com o ambiente. Então, explicar esse processo de equilíbrio térmico na medida em que há uma transferência de calor por causa de uma diferença de temperatura, né? A gente pode exemplificar por meio disso. Então, a gente pode tanto usar com partes ou trechos da cozinha da escola, quanto, quando não for possível, a gente pode utilizar ferramentas mais simples também. Então, deixa eu abrir aqui. Alguma dúvida, pessoal? Antes de eu entrar aqui nessa parte mais específica de a gente comentar, alguma dúvida, algum comentário em relação a tudo que foi falado aqui, desde a parte lá da gestão do tempo, né, até a parte do projeto, até a parte do que a gente vai fazer hoje? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor. Não, professor. Não, tranquilo. Então, vamos lá, então, pessoal. Aqui a gente tem, por exemplo, não sei se dá para ler aí, eu vou dar um zoom a mais, a descrição deles aqui. A cozinha, né? O que a gente pode explorar? Sabemos que ao fornecer calor para um corpo, né? Sua temperatura aumenta e esse aumento da temperatura aumenta a energia interna do corpo, que ocasiona uma maior vibração das partículas que compõem. Vibrando mais, essas partículas precisarão de mais espaço, fazendo com que o corpo se expanda, dilatando-se. Então, aqui a ideia da dilatação térmica, né? Que eles estão trabalhando. Na medida em que você aumenta a temperatura de um determinado material, dependendo do material, ele pode dilatar.
E na cozinha existem situações que envolvem a dilatação térmica dos materiais. Por exemplo, ao colocarmos líquidos muito quentes em um copo de vidro, este pode rachar. Isso acontece pois o vidro é mal condutor de calor, se aquece mais rapidamente do lado de dentro do que do lado de fora. Desta forma, a parte interna do corpo tende a dilatar mais rápido que a parte externa, causando uma tensão do vidro. Tá ok. Então aqui os colegas focaram bem mais na ideia da dilatação térmica, né? É um viés, né? É uma forma de se trabalhar, é a dilatação térmica, mas pelo menos eu acho, né? E aí eu vou abrir para vocês falarem também o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. Pode, gente, eu não reprovo ninguém por não concordar. Eu quero realmente aqui não concorde. Às vezes eu falo uma coisa para você não concordar. Mas com argumento, né? Claro. Mas, por exemplo, eu acho que, apesar da dilatação térmica ser uma coisa bem interessante de ser trabalhada, de ser possível de demonstrar esse processo de dilatação térmica, eu acho que fica ainda mais evidente quando a gente trabalha as noções de temperatura e calor. Porque, por exemplo, quando a gente esquenta uma água, o que é temperatura? É uma medida do grau de agitação das moléculas. E quando a gente coloca sei lá, uma tigela de água ali para esquentar, eles percebem que o grau de agitação das moléculas, à medida em que está próximo do fogo, ou seja, que a temperatura aumenta, o grau de agitação das moléculas aumenta. Então fica muito mais fácil de eles enxergarem essa noção de temperatura, da ideia de que temperatura é um grau de agitação das moléculas. Fica muito mais simples de mostrar, por exemplo, claro que a gente não vai fazer isso, né? Mas se a gente pedisse para uma pessoa colocar o dedo ou a língua para tocar aquela panela quente, a gente ia perceber que alguma coisa foi transferida ali. Teve uma transferência de energia térmica, teve uma transferência de calor, né? Tanto que às vezes a gente se queima. A gente se queima porque a temperatura daquele objeto está tão quente, mas tão quente, que o nosso dedo não. Quando a gente toca esse objeto muito quente, quando a gente toca esse objeto, digamos que está muito quente com o nosso dedo, essa transferência de calor é tão grande por causa da diferença de temperatura que aí a gente se queima. Mas se os dois objetos tiverem a mesma temperatura, não tem transferência de calor. Então, conceitos como esse, eu acho muito mais simples de explicar usando a noção da cozinha. E aí eu queria abrir para vocês o que vocês acham aí. Se vocês acham que a gente poderia trabalhar a noção de dilatação térmica, ou também alguma outra coisa que a gente não falou ainda aqui, ou se a gente poderia trabalhar a noção de temperatura, calor, formas de propagação do calor, tudo isso dentro do âmbito da cozinha. O que vocês acham? Um de cada vez, tá, pessoal? Tá muita gente falando ao mesmo tempo. Não estou conseguindo. Peraí. Um de cada vez, vai lá. Primeiro um. Quem é o primeiro? Ih, pessoal. Camille, a pergunta é qual seria a melhor tema da física para ser trabalhado dentro de uma cozinha? Seria a dilatação térmica? Seria a temperatura e calor? E as formas de propagação desse calor? Seria algum outro tema? Que propostas vocês sugeririam para a gente trabalhar dentro de uma cozinha? Então, seria essa noção de temperatura e calor, é isso, Camille? Isso. Restante, também, o que vocês acham?
Eu concordaria com a ideia dela, do termo temperatura e calor, porque seria mais fácil de explicar. Usando o que tiver, sem precisar, porque, tipo, para explicar a questão da temperatura lá no copinho lá, e tinha que demonstrar, e muitas das vezes a pessoa nem vai entender direito fazendo daquele jeito. Então, eu acho que utilizando outras ferramentas seria mais fácil da pessoa entender. Ok. Sabe uma coisa que também, não sei se seria possível a gente trabalhar, mas em um determinado ponto da sala ali, que a gente for, por exemplo, a gente transformou em uma mini cozinha um trecho da sala ali. A gente poderia, em um canto, fazer como se fosse você, principalmente as mulheres, elas têm. Vocês usam aquele negócio que a gente coloca o pé de molho, tipo para fazer na manicure e tal, coloca na água assim, o pé. Como é o nome daquele objeto ali? Que se coloca o pé para ficar de molho um pouquinho, para amolecer a unha, ou então. Como é o nome daquilo? Não sei, professor. É escalda-pé, alguma coisa do tipo? Eu Que é pra chamo de amolecer as cutículas. bacia. Tem tipo uma. É tipo É uma pra amolecer as baciazinha, né? Que tem um cutículas. formatozinho do pé que coloca. Isso, que tem formato do pé, que a gente geralmente coloca água ali, deixa o pé de molho um tempo na Professor, eu chamo de bacia, não sei o nome certo. bacia. Eu uso uma bacia também. É uma vasilha, vacina. Porque eu acho que seria interessante a gente pegar essas noções de bacia ali, porque digamos que a gente coloque numa sala ali 2 bacias. Uma bacia em que a gente deixasse areia. Seria E isso uma aqui, outra- professor? Isso, seria isso. Isso aí mesmo. Qual é o nome disso aí? Eu chamo de bacia só, eu não sei. Né? Vou pegar pra minha mãe Enfim, aqui. aí digamos que a gente pegue um lado desse e coloque areia, e um outro lado desse que a gente coloque água. E a gente demonstrar para eles a diferença de temperatura que a gente sente se a gente mergulhar com o pé na água, pisar na água, e quando a gente pisar na areia. Porque quando a gente vai mostrar, por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer isso aqui, né? Cadê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir minha lousa, porque pelo menos na lousa eu consigo escrever aqui, eu não consigo. Não vou abrir no Word, não. Vou colocar tudo lá. Consigo escrever, consigo desenhar, consigo fazer. Não que o desenho seja firme, né? Mas pelo menos dá para ter uma noção, ou não, né? Dá para justamente perder a noção. Mas tá aqui. Então nós temos aqui, por exemplo, digamos que a gente use 2 objetinhos desses aí, ó. Tá? Um para colocar um pé e outro para colocar o outro. Geralmente, quando a gente vai explicar, por exemplo, as formas de propagação de calor, o que a gente faz? A gente faz uma areia, né? E aí a gente coloca água aqui e a gente vai explicar as correntes de convecção, né? A gente vai explicar, por exemplo, que tem moléculas de ar aqui em cima, na areia, e moléculas de ar aqui na água. E a gente vai falar que, por exemplo, de manhã você tem o sol, né? Não que de noite não tenha o sol, né? Mas de manhã a gente assim, tem o sol, né? E aí a gente percebe que as moléculas que estão acima da água, por exemplo, de manhã a água está mais quente, né? Ou desculpa, está mais gelada. E a areia, por sua vez, está mais quente. Tanto que às vezes a gente pisa na areia e parece que nosso pé se queima. Então, o grau de agitação das moléculas em cima da areia estão mais agitadas. Então, consequentemente, elas vão esquentando e tendem a subir. Quando elas sobem, elas vão depois ocupar essa parte aqui embaixo. Por que elas vão ocupar essa parte? Porque as moléculas de ar que estão aqui
em cima da água, elas são menos quentes. Então, se elas são menos quentes, e aqui essa parte ficou meio que vão, né? Essas moléculas de ar ocupam esse lugar. Então, é isso que a gente chama de correntes de convecção, porque tem uma forma de propagação do calor que é por convecção, né? Em que você tem, por exemplo, a tigela, você tem a água e você tem o fogo aqui embaixo, né? Não sei se vocês perceberam, mas é mais ou menos assim, ó. A gente acha que a parte mais quente é a parte vermelha, né? Quando na realidade não é. Se você perceber, por exemplo, perto da boca do fogão mesmo é azulado, é meio violeta, porque a frequência, né, é maior, é mais quente. E aí vai tendendo para um amarelo, até que na beirada do fogo, ou seja, mais afastado da boca do fogão, é vermelho. Então você consegue entender aquele espectro, né, de cores quando você vai observar, por exemplo, um fogão. Já tinha observado isso, né, que aqui mais é meio violeta, porque é maior a temperatura ali, e por outro lado aqui na beirada é mais vermelho, porque é menor, comparado com aqui, né? Então, você tem aqui, por exemplo, o grau de agitação dessas moléculas. Mas o que é a convecção? A convecção é que essas moléculas que estão aqui embaixo, ó, elas começam a ficar tão agitadas e elas sobem. E na medida em que elas sobem, as de cima descem. Então, o que a gente pode deduzir disso? Primeiro que as meninas estavam erradas, né, daquele grupo lá. Que as meninas diziam que o de cima sobe e o de baixo desce. Mas aqui a gente está vendo que na verdade, os de baixo estão subindo e os de cima estão descendo. Então, quanto maior o grau de agitação das moléculas, como essas moléculas aqui embaixo elas estão mais perto do fogo, elas ficam agitadas, então elas vão se afastando entre elas e elas vão subindo. E as de cima, que obviamente passam a ficar mais pesadas, elas vão descendo. Então, isso é a convecção, né? E aí, por exemplo, a proposta é, na medida em que a gente formar dois objetos, eu só dei um exemplo aí com esse negócio da unha, tá, pessoal? Pode ser outros objetos, tá? Não precisa ser necessariamente esse aí, mas aqui é só para dar um exemplo em que a gente poderia colocar, por exemplo, a areia e a gente poderia colocar água. E na medida em que eles pisassem nos dois, por exemplo, a gente submetia os dois à mesma temperatura, por exemplo, a gente esquentava, né? Ou então botava numa área bem quente, assim, colocava um forninho ali perto, ou colocava alguma coisa para esquentar esses dois objetos aqui, e aí pedíamos para eles pisarem e informarem para a gente qual dos dois estaria mais quente, seria areia ou seria água. Provavelmente a areia vai ficar mais quente. E aí, na medida que eles sentem isso, a gente explicaria. É por isso que, por exemplo, na praia, quando você pisa de manhã na areia, a areia está muito quente. Em compensação, quando você entra na água, está geladinha. Mas parece que à noite é o contrário, né? E aí a gente poderia colocar, por exemplo, um gelo em cima desses dois objetos. Ou então pegar dois desses mesmos objetos e colocar ao lado, esse aqui para fazer experimento com a parte quente, esse aqui para fazer experimento com a parte gelada, e aí para pedir para eles pisarem, e para eles verificarem como é a noite, por exemplo, né? Porque eles têm a noção de que a noite é o contrário, parece que a água está mais quente. Tanto que, às vezes, quando está muito frio, entra na água, porque está quentinha. Em compensação, a areia está mais gelada. E pedir para eles explicarem isso, né? Por que vocês acham que isso acontece? Na medida que eles pisam, né? Por que isso acontece? E aí, né, depois que eles tentarem explicar isso, e alguns podem ser que consigam, outros pode ser que não, mas pelo menos a gente instigou eles a ficarem curiosos, a gente explicar essa noção de que é uma das formas de propagação do calor, né? A gente pode dividir, por exemplo, em stand, né?
primeiro stand para mostrar a forma de propagação do calor por meio da condução, né? Ou seja, o material. Você pega uma faca, por exemplo, e coloca a faca perto de um fogo. A temperatura ela vai estar aumentando, o calor vai estar sendo transferido pela própria faca até chegar no seu dedo. É por isso que aquelas panelas que geralmente são de aço, a gente não usa, né? Essas panelas que tem um cabo de aço, eu tinha aqui em casa algumas, pessoal. É horrível. Porque como é que o cara faz um negócio desse, né? Ele pega uma panela de aço, ou de metal, assim, de alumínio, né? Aí tem a tampa aqui, né? E o cabo também, o cabo deveria ser no mínimo de madeira, né? Que é um outro tipo de material que resiste mais à mudança de temperatura. A gente pode explicar essa diferença, que cada material tem um tipo de resistência a uma mudança de temperatura. Uns demoram mais para mudar a temperatura, outros mudam logo, são logo dados. Por exemplo, no caso da areia, a areia rapidamente muda logo de temperatura. De manhã, fica logo quente, de noite, fica logo gelado. Em compensação, a água resiste mais a essa mudança de temperatura. De manhã fica mais gelada, de noite que está mais gelado, o ambiente fica mais quente. Então, a gente pode exemplificar na mesma sala, talvez esses objetos aqui, meio que no canto, assim, explicando essa noção aqui, que é muito importante, que às vezes a gente só explica por desenho, né? E às vezes o aluno não consegue entender perfeitamente, mas se ele conseguir pisar nos dois ao mesmo tempo e perceber isso, quando a gente for explicar isso aqui, fica muito mais fácil. Porque ele sentiu, ele sabe. Por mais que talvez tenha um aluno que nunca foi na praia, mas ele pelo menos ele consegue observar na hora aqui. Vocês acham que a gente adaptaria uma coisa, um sisteminha desse dentro da sala para trabalhar esse aspecto da cozinha no momento de falar sobre propagação de calor? Ou vocês acham que já vai ser muita informação para eles? O que vocês acham? Sim, não? Pode ficar à vontade. Quem levantou a mão aí? Acho que foi por acidente, professor. Não entendi, Camille, como é? Desculpa. Acho que alguém levantou a mão por acidente. Ah, foi por acidente. Deixa eu botar aqui a gente estava escrevendo lá no grupo. Então nós temos aqui cozinha. Vamos lá montar aqui rapidamente. Então aí depois vocês me informam se a gente poderia adaptar um sisteminha como esse para eles verificarem nas sensações essas resistências à mudança de temperatura, porque a gente está explicando para eles sobre temperatura, né? Então vamos lá. Então, se a gente começasse, por exemplo, com noções de temperatura, se eles entrassem na sala de aula, qual seria o primeiro contato que eles teriam? Claro, uma cozinha, né? Então a gente vai trabalhar com eles o quê? Ensinar a eles ou fazer diante deles o quê? Arroz, um café, o que vocês sugerem? Café, professor. Por que, Camille? Não sei. Pensei em café. Porque tu sabe café? Sei café mais que arroz. Mais um motivo para a gente focar também no arroz, né? A gente pode fazer os dois, né? A gente pode fazer. Porque o bacana do café, o que eu acho interessante do café, é que o café pode ser feito na hora e também servido na hora.
É como se fosse um tipo de social também, né? Na medida em que eles estão vendo o café sendo feito, depois de feito, eles podem tomar o café ali. Aquilo pode ser servido para alguns deles, né? Quase um coffee break, né, professor? É, tipo um coffee break, só que sendo realizado ali na medida em que a gente está explicando física para eles. Né? Então... E sem contar também que dá de ver, né? Observar a questão da temperatura, como é que funciona e tal. Porque para fazer o café, primeiro tem que pôr a água lá para esquentar, né? Sim. Gente, eu não sei se vocês já pararam para analisar uma garrafa de café quando a gente vai fazer, por exemplo. Quando você começa a esquentar, vocês nunca pararam para ficar olhando a água ali, né? Ou é só eu que sou doido mesmo, que fico olhando ali? Acho que eu paro, porque senão o café derrama no fogão. Eu acho que eu sou doido, então, porque... Gente, se vocês repararem, a água faz isso aqui, ó. Não é loucura. Façam isso. Se eu fizer café, eu não vou dormir. Tá bom, então amanhã você faz o café. Mas você nunca fiz café em casa. Mas faça. Por exemplo, só ferva a água, então. Ela faz esse movimento aqui, ó. É incrível como a água faz esse movimento aqui, pessoal. Não, isso eu já observei, professor. Tipo, ela fica fazendo como se fosse realmente, tipo um C, né? Tipo, circulando entre... Isso, a gente consegue, por exemplo, ver a convecção térmica, né? Moléculas subindo, outras descendo, aí a gente vai vendo aquele negócio assim. É incrível, é incrível. Tipo assim, agora assistindo uma aula, eu, tipo, talvez consiga explicar, mas antigamente não. Só, o movimento da água, não sei o quê, entendeu? Tá, então deixa eu colocar aqui. Acho que o pessoal deve achar que eu sou doido. Você tá viajando ali falando que a água é uma coisa muito... A água fervendo é uma coisa de outro mundo. Não, gente, é porque realmente a gente que não para para analisar. Né? Então, o primeiro item aqui é café. O que a gente vai fazer? Pois é, Luan. Então, a gente já sabe que não vai ser tu que vai fazer, tá? Porque a gente quer servir um bom café para os alunos ali, não um café... Aqui, então a gente, que alguns deles provavelmente já sabem fazer, outros não. Então a gente vai, à medida que vai estar fazendo, esquentando a água, fazendo o café, a gente vai explicando, por exemplo, que a pessoa que está explicando ali, por exemplo, pode falar, eu estou colocando essa água aqui, ó, nesse fogo. O que vai acontecer? Deixa eles responderem. Depois de demorar 1 minuto, né? Então, vocês estão percebendo que quanto maior a temperatura dessa jarra ou dessa panela aqui, maior é o grau de agitação dessas moléculas de água aqui. Como é uma molécula de água, pessoal? Aí o pessoal pode escrever lá, a molécula de água é H2O. Isso é uma molécula de água. Isso. São 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas se vocês perceberem um copo só, aí você vai pesquisar, não tem de cabeça. Quantas milhares de moléculas existem em apenas um copinho de água? Então, mostrar isso para eles e mostrar que naquela jarra que está sendo esquentada ali tem muitas moléculas de água. E que quanto maior a temperatura daquele objeto, maior o grau de agitação das moléculas. E explicar, de uma vez por todas, esse conceito aqui, ó. Que isso nada mais é do que a própria temperatura. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. E aí você está mostrando que a temperatura é o grau de agitação das moléculas porque eles estão vendo que antes a água estava de um jeito, agora elas estão muito mais agitadas, porque elas estão submetidas ao aumento da temperatura ocasionado pelo fogo. Mas, em compensação, você pode pegar, por exemplo, na medida em que você está vendo, eles estão vendo ali uma água sendo fervendo, você pode pegar um pedacinho de gelo, seja numa garrafa congelada, né? Ou um bloquinho de gelo, de uma cuba de gelo, e mostrar que, naquele caso, a temperatura daquele gelo está muito menor. E que, qual é a diferença? Pede para eles verem qual é a diferença entre as moléculas aqui, dessa água,
sólida para as moléculas aqui nessa água que estão fervendo? Eles vão falar, é que essa aqui tá fervendo, tá se mexendo. É isso. Quanto maior a temperatura, você aponta para o fogo, maior o grau de agitação das moléculas. Por outro lado, quanto menor a temperatura, olha aqui esse cubo de gelo aqui, menor o grau de agitação das moléculas. Tanto é que a gente vê nos filmes, nos desenhos, que quando a gente coloca uma pessoa para congelar, ela fica meio que ela não consegue se movimentar. Por que ela não consegue se movimentar? E quanto mais congelado um objeto estiver, menor o grau de agitação das moléculas daquele material. Então a gente pode explicar isso aí, né? Podem ter duas pessoas ali nessa parte aí. Grau de agitação. Então veja que a gente está definindo aqui uma sequência didática. A gente chama isso de sequência didática. É uma sequência de como a gente vai abordar um aluno à medida que ele chegar naquele ambiente. Tá? Então essa aqui seria a primeira etapa tá? Primeira etapa. Ficou horrível isso aqui, né? Vou botar aqui. Vou botar isso aqui de... Primeira etapa. Então, a gente acabou de determinar a primeira etapa do que a gente vai fazer com eles na medida em que eles chegarem lá. E é isso que, no caso lá na frente, a gente vai fazer para todos os outros ambientes. A gente vai escolher qual é a primeira etapa e a gente vai trabalhar, por exemplo, numa sala de música, e por aí vai. Morreu? Então, se a gente trabalhou essa primeira etapa, tá ok. Eles vão, dessa primeira etapa, saber o quê, pessoal? Qual é o conceito de temperatura? A gente tem que sair dela sabendo o conceito de temperatura. Se a gente parasse para escolher a segunda etapa, ela teria que fazer o quê? Se tem temperatura, a gente pode trabalhar duas coisas, ou o equilíbrio térmico, né? Quando as duas temperaturas de objetos elas passam a ser iguais, ou simplesmente se perguntar, beleza, e quando você tem dois objetos com temperaturas diferentes que se relacionam, né? Então, se eles já sabem o que é a temperatura, agora a gente pode trabalhar, ok, na relação desses dois objetos, né? Com temperaturas diferentes, o que acontece? Então, a gente pode focar na segunda etapa em relação em relação à relação, né? A relação dos dois objetos com temperaturas diferentes. E aí eu pergunto para vocês, que dois objetos de temperaturas diferentes a gente poderia utilizar dentro de uma cozinha para exemplificar o que acontece quando você pega um objeto mais quente um objeto menos quente? O que a gente poderia utilizar ali? E aí, pessoal, como bugou. Olha só, isso aqui é a arte, é como se fosse a harmonia. Você está criando um poema ou uma música, mas você está criando algo para o ensino, né? Você trabalhou a ideia do conceito de temperatura, ele já sabe o que é conceito de temperatura. A segunda etapa é você vai relacionar objetos com temperaturas diferentes. Você vai relacionar dois objetos de temperatura. Eles já entendem o que é temperatura. Agora você vai juntar dois objetos de temperatura diferentes para ocasionar alguma coisa. Para que eles percebam o que acontece na medida em que você relaciona dois objetos com temperaturas diferentes. Que objetos dentro da cozinha
podem ser utilizados, que são utilizados no dia a dia, que a gente consegue demonstrar isso aí. Quando você tem dois objetos a temperaturas diferentes. Na cozinha mesmo, gente, no dia a dia. Eu já pensei em um, mas eu quero que vocês primeiro sugiram de vocês. Tem dois, já pensei em dois já. Por que, Camille? Pensa em dois objetos que se relacionam na cozinha. Pode ser objeto, pode ser material, pode ser alguma coisa. Em que possam geralmente ter temperaturas diferentes entre si. A panela e uma colher? Me explique mais, Caio, como assim a panela? Porque a panela, quando submetida ao calor, ela tende a ficar quente, né? Já a colher não. A colher você não mantém ela diretamente ao fogo. Pelo menos eu penso dessa seguinte forma. Mas se Entendi. tu deixar ela E também- dentro da panela, ela não Ela vai vai ficar ficar, quente do ela mesmo vai ficar jeito. quente, mas e se for uma colher de pau? Entendeu? Ela não vai ter a mesma. Não vai ter, não vai absorver tanto esse calor da panela. Mas se o objetivo é justamente mostrar essa transferência de calor, né, o que acontece quando tem os objetos de temperatura diferente, pode fazer dessa forma, Caio. Pode pegar uma colher que não esteja ali no processo da água fervendo ou do objeto que está esquentando, e aí você colocar uma colher ali e ver o que acontece. Pede para a pessoa ficar segurando e dizer depois como foi a queimadura na mão dela. Claro, ela não vai esperar queimar, né? Mas deixa ali e ela vai narrando para a gente como aquela colher está aumentando a temperatura. E aí, nessa relação entre dois objetos, uma panela quente com água fervendo, e uma colher que não estava lá, que estava meio que gelada, a gente consegue observar esse processo de transferência de calor entre um objeto e outro, né? Então, a gente pode utilizar esse exemplo da colher aí, tranquilamente. Eu pensei em outros dois também, e aí vocês me dizem qual dos três pode ser... Mas eu gostei dessa da colher. Eu acho que é uma coisa simples. Coloca a colher ali diante da água que está fervendo, espera um tempo, a própria colher vai esquentar. Então, você está percebendo que quando você tem dois objetos a temperatura diferente, um bem quente, que é aquela tigela com água fervendo, e uma colher na temperatura ambiente, você vê que tem um aumento da temperatura da colher. É isso que eles têm que observar, né? Mas outros dois exemplos que eu ia sugerir também é um copo com água, uma temperatura ambiente, e quando você coloca gelo nele. Quando você coloca gelo nesse copo, depois de um tempo você percebe que a água que estava no copo começa a ficar mais gelada, né? Um terceiro exemplo, ou seja, você está relacionando dois objetos com temperaturas diferentes. A água que está um pouquinho mais quente e o gelo que está menos quente. O outro, uma outra possibilidade que eu pensei também é a ideia do... Eu até esqueci agora. É a ideia do... deixa eu lembrar aqui. Eu pensei aqui. É a ideia do... boa. Deu um branco agora. Enfim, eu não estou lembrado agora. Mas, então, dessas duas aí, eu acho que a colher seria interessante.
porque você pode mostrar ali, mesmo na água fervendo, uma colher sendo colocada, e a pessoa percebendo, e aí, a partir dessa experiência da pessoa que está tocando na colher, perguntar para o pessoal, o que está acontecendo aqui com a colher? Está aumentando a temperatura, né? Então, eles terem essa noção aí de uma transferência de energia térmica de um objeto de maior temperatura para um objeto de menor temperatura. Então, tá aqui. Você tem aqui a relação de dois objetos a temperaturas diferentes. Então, nós temos, como o Caio sugeriu aí, a ideia da colher e a ideia da água fervendo. Poderia aproveitar, inclusive, a própria água que está fervendo para colocar a colher ali, né? Tá aqui. Então, a gente tem aqui a colher diante da tigela, né? Tá. Aí, para finalizar essa etapa aí, a gente precisa voltar para o café, né? É interessante voltar para ele. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou usar essa imagem aqui provisoriamente. E essa imagem também aqui, ó. Que a água está fervendo, né? Processo da produção do café. Então, e aí a gente explicar essa transferência de calor que acontece do objeto de maior temperatura para o objeto de menor temperatura. Você nem precisa explicar ainda o que é calor, tá, pessoal? Você só vai explicar que realmente a colher ela fica mais quente. E aí sim, a gente vai, depois da medida em que eles perceberem isso aqui, aí a gente pode explicar que essa transferência de energia térmica, né? A gente pode chamar de energia térmica. A transferência de energia térmica acontece sempre do objeto de maior temperatura para o objeto de menor temperatura. Sempre para quem está mais agitado, para quem tem menos agitado. E aí eu sempre dou um exemplo, isso aqui, ó. Às vezes o pessoal morre de rir, né? Mas eu pego dois objetos, um é muito agitado, o outro menos agitado. E quando você gera uma relação entre esses dois objetos aqui, ó, o que acontece? Esse está gerando um pouco, passando um pouco da sua agitação para esse. Até que, à medida em que você gera essa agitação, os dois passam a ficar agitados, ou seja, esse aqui que estava numa temperatura maior, ou seja, o grau de agitação estava maior, transferiu uma energia térmica para esse aqui, até que esse agora também ficou agitado. Tá? E aí, nessa etapa, a gente explica, por exemplo, a ideia do equilíbrio térmico, né? Deixa eu colocar aqui a noção do equilíbrio térmico. Ou seja, que essa transferência de energia térmica ela vai acontecer até que os dois objetos estejam em equilíbrio térmico, ou seja, passem a ter a mesma temperatura. Tá? Aí sim, pessoal, agora sim, a gente tem que voltar para o café. Porque se a gente conseguiu explicar isso com a caneta, com a colher, caneta, agora a gente fica mais fácil, porque a gente pode servir o café para eles. Quando a gente serve o café para eles, nesse momento mesmo, aqui ainda da segunda etapa, deixa eu colocar aqui.
quando a gente serve o café para eles, a gente pode explicar essa noção aí de que não está aparecendo, né? Não está mais compartilhando a tela? Não, professor. Mas faz tempo já? Não está compartilhando? Tem um tempinho. E você não fala. Eu achando aqui que tava abafando aí. Aqui, ó. Então, tem aqui nessa segunda etapa, a gente vai fazer a relação entre os objetos. A gente vai pegar a panela, esquentando, né? E vai submeter a colher ali, e vai fazer com que o aluno perceba que a colher está aumentando de temperatura, ou seja, está acontecendo uma transferência de energia térmica desse objeto de maior temperatura para esse objeto de menor temperatura. De forma que agora esse objeto passa a ficar também com temperatura elevada. Isso acontece até que os dois objetos entrem em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura entre os dois se torne a mesma. E aí a gente volta para o café para mostrar para eles, ainda dentro dessa segunda etapa aí, a gente pode servir o café para eles e mostrar que quando a gente serve esse café, o café tá quente. Mas a gente pergunta para eles, mas se você não tomar o café, você deixar o café aqui por 10 minutos, o que vai acontecer com ele? O que acontece se não tomar? Aí eles vão falar, o café vai ficar quente. Desculpa, o café vai ficar com a temperatura, vai ficar gelado, né, com a temperatura do ambiente. E aí você pergunta, pronto, por que isso? Porque o café que está quente vai transferir parte da sua energia térmica para o ambiente. E vai transferir tanto que vai chegar o momento em que ele vai ficar com a própria temperatura do ambiente, ou seja, ele vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. E é por isso que o café, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez mais gelado. Vai ficando cada vez mais gelado porque ele está trocando energia térmica com o ambiente. Assim como a panela trocou energia térmica com a colher, e eles entraram em equilíbrio térmico, e a colher ficou quentona, o café troca energia térmica com o ambiente. Vai fornecendo essa energia térmica para o ambiente, e, consequentemente, como parte dessa agitação está se perdendo, a temperatura está diminuindo, até que ele entra em equilíbrio térmico com o ambiente. E é por isso que o café fica gelado. Isso tudo na segunda etapa, tudo a partir da relação dos objetos de temperaturas diferentes, tá entendendo? Ou seja, aqui você já está servindo o café que você fez aqui na primeira etapa. E aí, na medida em que eles estão observando isso, eles vão agora para a terceira etapa. Mas já com a noção de que temperatura é o grau de agitação das moléculas, primeira etapa. E que na relação de objetos a temperaturas diferentes, que é a segunda etapa, vai acontecer uma troca de energia térmica, sempre do objeto de maior temperatura para o objeto de menor temperatura, de maior temperatura para o objeto de menor temperatura, até que ocorra o equilíbrio térmico entre esses objetos aí. Ele já compreendeu até aí tudo isso. E agora ele vai para a terceira etapa. Alguma dúvida, até algum comentário, pessoal? Então eu quero que, por exemplo, vocês se imaginem entrando numa sala de aula em que uns malucos ali da universidade fizeram uma cozinha ali com um monte de coisa estranha, panela com coisa, e que do nada eles começaram a esquentar uma água para fazer um café e começaram a falar sobre temperatura e mostrar que temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Quero que vocês se imaginem como se fossem os alunos, para vocês terem uma noção da experiência que eles vão ter. E que do nada depois eles explicaram que quando você pega uma colher e coloca nessa panela, isso, por exemplo, queimou a mão do nosso colega ali, porque ele percebeu que começou a esquentar a colher.
Isso acontece porque tem uma transferência de energia térmica entre os objetos. Sempre de objeto de maior temperatura para objeto de menor temperatura. Tanto é que quando eles serviram o café para a gente, eles fizeram a gente entender que depois de um tempo o café vai ficar menos quente, vai ficar gelado. Porque está também acontecendo uma transferência de energia térmica do café, que tem maior temperatura, em relação ao ambiente. Então é isso que eles vão entender até então. E tudo isso, claro, tomando um bom café, que não vai ser o feito pelo Luan. Tá? Podemos seguir adiante para a terceira etapa? Sim, professor. Pode sim. O que vocês estão achando por enquanto, até agora? Até então, na ideia aqui tá legal, né? Quando for para a prática, vai ser o bicho. Não, para a prática vai ser melhor ainda. Porque vocês vão ambientalizar todo o ambiente, vocês vão colocar ali várias coisas interessantes. A prática vai ser melhor ainda, porque eu estou usando aqui só um notebook, aqui, uma lousa velha. Mas na hora lá, vocês vão mostrar como se vocês tivessem... Talvez vocês podem colocar uma coisa de... aquele chapéu de cozinheiro, né? Ou botar aquele negócio aqui de chefe, né? Quem estiver fazendo café. Ou uma touca, né? Uma touca e tal. Então, a ideia é justamente vocês entrarem na ambientação. Aí. Uns vão explicar a coisa da temperatura, o outro vai estar fazendo o café. Não vai ser todo mundo fazendo, a gente vai se dividir, né? Um vai estar fazendo o café, o outro vai estar fazendo aquilo, o outro vai estar explicando temperatura, o outro vai explicar na relação entre o objeto, vai pegar um aluno para colocar uma colher ali, vai perguntar para o aluno, vai ser como se fosse uma sequência, uma fila, entendeu? De coisas acontecendo. E aí, por exemplo, a gente pode dividir em grupos aí, as turmas ali, por exemplo, ao invés de entrar uma turma de 40 alunos ao mesmo tempo, entra pelo primeiro 10, passa por essa primeira etapa. Quando eles terminarem a primeira etapa, os 10 vão para a segunda etapa. Aí entra os novos 10 para a primeira etapa. Aí, por exemplo, o café que está sendo feito ainda para o primeiro grupo é o que vai ser servido lá na frente para o segundo, entendeu? E por aí vai. Mas a gente pode dividir em grupos para não ficar um amontoado de gente, por exemplo. Então, vamos agora para a terceira etapa. Eles já aprenderam o que é conceito de temperatura, se eles já aprenderam o que é a relação entre objetos de temperaturas diferentes, que ocorre um processo de equilíbrio térmico, né? Uma transferência de energia térmica que ocorre, a pergunta é, o que a gente precisa trabalhar agora nessa terceira temporada aí, nessa terceira etapa? Eles já entenderam o que acontece quando dois objetos estão em temperaturas diferentes e têm um contato entre si. Eles já aprenderam o que é temperatura. O que está faltando em relação à ideia de temperatura e calor? Lembrando que é isso aqui, ó. Esse é o que a gente vai falar. É o aparato geral, né? O que está faltando aqui para a gente discutir com eles? O que está faltando? Isso aí, professor. Isso que, realmente. Qual é a terceira etapa que vocês sugerem? Lembrando que isso é um projeto, vai lá. Tragam as noções de vocês. O que falta aí? O que falta, pessoal? Igual, gente. Como não vem nada? Que pôr em prática, quando eles entenderem que essa transferência de energia térmica nada mais é do que o calor. Por que eu não aconselho a você já chegar falando que acontece uma transferência de calor por causa da diferença de temperatura?
Porque eles têm geralmente uma noção de que calor é uma coisa que a gente tem. Eu tenho calor, tu tem calor, a gente sente calor. Então, é bom a gente deixar isso para uma etapa só, para depois a gente trabalhar nesse conceito que ele já tem, entendeu? Então, é a gente discutir que, na realidade, a transferência de energia térmica nada mais é do que o próprio calor, tá? E aí, a partir disso, a gente pode trabalhar com eles essa noção que eles têm, né? Então, o que é calor? O calor é uma transferência de energia térmica, é uma energia que transita por causa da diferença de temperatura entre dois objetos. Então, você rouba lá um café de um deles, me dá esse teu pires aí, me dá esse teu negócio aí. Você relaciona essa xícara e aí você aproxima de um copo com gelo, por exemplo. E aí você gera uma relação entre esses dois objetos, entre a xícara e o copo com gelo. E aí você vai dizer, então é isso, pessoal. O calor é essa energia em trânsito que ocorre do objeto de quê? De maior temperatura para o objeto de menor temperatura. Mas pode acontecer, existe calor se os dois objetos forem iguais, por exemplo, pegar dois objetos que estão à mesma temperatura. Esses dois aqui. Gerar uma interação entre eles. Se os dois estão à mesma temperatura, por exemplo, a, sei lá, 40 graus Celsius e também 40 graus Celsius, ficou muito feio. Não dá para entender. Não existe transferência de calor entre eles. Porque o calor é uma energia em trânsito que ocorre por uma causa, por causa da diferença de temperatura. Aqui tem calor, tá? Aqui não tem calor porque os dois objetos estão à mesma temperatura. Então aqui tem calor. Isso é calor, tá? Pronto, agora você trabalhou essa noção de calor e você pode finalizar essa etapa aí perguntando: o que vocês acham da afirmação eu tô com calor? E fazer eles refletirem que essa afirmação, fisicamente falando, não faz tanto sentido. Porque eu não posso dizer que eu tô com calor. Porque o calor não é uma propriedade de um objeto ou de outro objeto. Calor é uma energia que ocorre a partir da relação entre dois ou mais objetos. Nunca só um objeto. Não, eu tô com calor, eu não tô com calor. Pode acontecer transferência de calor entre o meu corpo e o ambiente, dependendo se a temperatura do ambiente for diferente da minha. Ou entre a minha pele e um outro objeto. Se, por exemplo, eu tocar numa xícara de café quente, eu sinto aquela transferência de calor para minha mão. Mas eu sinto porque a xícara de café está mais quente do que a minha pele. Tá? Então, calor não é uma propriedade de um corpo. Eu não tenho calor. Tá? Então, é chegar e demonstrar que essa frase, pelo menos fisicamente, não tem sentido. E aí a gente termina com a terceira etapa, né? E aí a gente vai para a quarta etapa. Então, deu para entender? Então, a gente iniciou falando da primeira etapa, do café, conceito de temperatura. Da segunda etapa, a ideia de equilíbrio térmico, a transferência de energia térmica quando dois objetos têm temperaturas diferentes.
Na terceira etapa, que essa transferência de energia térmica, por causa da diferença de temperatura, nada mais é do que o calor. E que o calor só é transferido quando dois objetos têm temperaturas diferentes. Nunca quando os objetos têm a mesma temperatura. O calor é energia em trânsito que é ocasionada por causa da diferença de temperatura entre objetos. Então, não posso afirmar que eu tenho calor. Tá? E aí a gente pode ir para a quarta etapa. Alguma dúvida até aí? Algum comentário em relação a essa etapa? Não, professor. Então, qual é a quarta etapa? O que está faltando? Eu acho que, aparentemente, só está faltando uma coisa. Mas pode ser que tenha mais, se vocês quiserem que tenha. O projeto é de vocês, tá? Deixa eu dividir aqui. Vamos para a quarta etapa agora. Vamos lá, pessoal. O que está faltando nessa quarta etapa aí? Para a gente terminar essa ideia inicial de temperatura e calor com eles. A gente pode... Veja que a gente está tudo usando elementos de cozinha, ó, nos nossos exemplos. Que a gente vai estar numa cozinha, né? O que está faltando na quarta etapa? O que está faltando eles aprenderem, pessoal? Eles entenderam o que é temperatura, entenderam o que é transferência de energia térmica, entenderam o que é equilíbrio térmico, entenderam o que é calor. O que está faltando agora? O que vocês acham? Nenhuma sugestãozinha? Um chute? Nenhuma. As formas de propagação desse calor. Calor tem várias formas de se propagar. Então, eles precisam compreender que formas são essas. Isso aí, Lu. As formas de propagação, pessoal. Porque se a gente trabalhar as formas de propagação com eles terminam, eles têm uma visão geral de temperatura, de equilíbrio térmico, de calor, de formas de propagação desse calor na natureza e por aí vai. Vocês lembram quais são as 3 formas de propagação do calor? Qual é a primeira? O mais simples de todos. Que basta que o calor se propague pelo próprio objeto, mesmo, pelo próprio material. Quando eu pego, por exemplo, um garfo e coloco no fogo, o próprio material do garfo vai transferindo esse calor. Isso é lá do 7º ano, né? Isso aí, Luan. Isso aí. Condução, pessoal. Isso tem que estar na ponta da língua de vocês. É por isso que o nome, eu estou falando, o próprio material leva o calor. Ele é conduzido pelo próprio material. Isso mesmo. Então, a condução é quando o próprio material conduz esse calor. Então, quando você gera, por exemplo, o contato dessa alça com o teu dedo, o calor e a xícara está quente, o que provoca a transferência de calor? É a condução. Condução pelo quê? Por essa alça. A alça é como se fosse um meio pelo qual, no contato do teu dedo, o calor é transferido. Tá? A segunda forma, pessoal, é a irradiação, tá? Ou radiação, enfim. Que também é muito fácil de a gente enxergar, né? A radiação, ela é uma coisa tão rotineira que às vezes a gente nem percebe, né? Que é a própria, por exemplo, luz solar.
a luz solar, que não está solar, né, mas também chega até nós, ela imagina, é uma luz que passa por todo um espaço gigantesco para chegar até nós e chega. Não tem um meio necessariamente como tem na condução. Você não tem uma alça de um garfo ou uma alça de um pires, de uma xícara que leva o calor para o planeta Terra. Você tem quase que um vácuo, não é um vácuo, tá? O espaço não é um vácuo assim, mas é quase que um vácuo, mas o calor se propaga por esse meio. Quer dizer, por esse espaço, né? Que existe entre o Sol e o planeta Terra. Então, a radiação não precisa necessariamente de um meio para que possa ocorrer. Por exemplo, um outro exemplo aqui é numa fogueira. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ficarem perto de uma fogueira. Já tiveram? Você não está em cima para sentir a convecção acontecendo, você não está em contato com o fogo, mas só o fato de você estar a alguns metros de distância, você já sente o calor chegando até você. Isso é a radiação. É uma forma do calor se propagar. Não tem um meio material sólido que te proporciona a condução desse calor, mas ele chega até você. E é da mesma forma que o calor advindo do Sol chega até o planeta Terra e possibilita a vida que tem hoje, que a gente tem, né? O Sol, ele possibilita exatamente, tem a distância, tudo, é incrível como as condições, ele possui tudo essas condições exatas que possibilitam que a vida tal qual ela tem, ela possa existir. Deu para diferenciar? Então tem a condução, precisa de um meio sólido para se locomover, a radiação, que o exemplo da fogueira, quando você se aproxima, ou quando você recebe a luz solar, o calor, e tem a convecção, né? A convecção, por sua vez, é quando você tem as moléculas subindo e descendo, como a gente viu ainda há pouco, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma loucura de uma chapa quente de hambúrguer e que você tem moléculas de ar em cima dessa chapa de hambúrguer. Quando você esquenta essa chapa de hambúrguer, essas moléculas de ar, elas sobem. E as moléculas de ar que estão aqui em cima, elas descem. E aí você tem as novas moléculas aqui embaixo de ar, que agora vão ser as mais próximas da parte quente. E agora elas vão ficar agitadas e vão subir. E as que estavam lá em cima vão descer. Então você tem esse processo de convecção, tá? Isso é muito perceptível no café, viu, gente? Falei até para vocês, ainda agora para vocês fazerem essa experiência. O café, parece que as moléculas, você percebe que as primeiras moléculas, elas estão aqui no fundo, né? Vai ferver a água no café. As moléculas que estão aqui perto do fogo, elas sobem, você vê a bolha subindo. E aí elas sobem aqui em cima, e depois tem outras aqui que sobem. Já perceberam isso? Tem pequenas moléculas que vão subindo, e aí depois algumas de cima vão descendo. E vão descendo, e vão descendo, então você tem esse processo de subida e descida. Você consegue enxergar as bolhas, pessoal. Que, na verdade, são formas de notar, né, essas moléculas subindo e descendo, por meio da convecção. Então, nós temos aí essas três formas: ó. A condução, radiação e a convecção.
Então é isso que vocês vão mostrar para eles. A condução mostrando, por exemplo, a alça, né, esquentando, tocando falando do garfo da colher que colocaram lá, né, que vocês viram que a própria colher foi o meio pelo qual o calor se propagou. Isso aí é uma forma de condução. A radiação, quando vocês se aproximam do fogo, tá aí, gente. Só na própria cozinha de vocês, quando vocês se aproximam do fogo, já fica quente. Né? A cozinha fica mais quente. Então, a gente pede para eles se aproximarem lá do ambiente da parte que está esquentando, fervendo água, eles já vão sentir aquele calor. Isso é radiação. E a convecção, a gente pode pedir para que eles observem ali as moléculas fervendo. E aí, um outro exemplo, né? Que a gente, só para finalizar aqui, que eles podem utilizar nessa noção de convecção, é aquele primeiro que a gente usou aqui, ó. A gente pode adaptar aquele negócio de unha que a Priscila ainda há pouco colocou da mãe dela. Coitada, eu fico imaginando a mãe dela, assim, lá, né? E a filha dela do nada. Mãe, deixa eu pegar o negócio aqui. Que isso, filha? Pra quê? E aí, não, porque eu tô tendo uma aula de física. Mas, filha, pra quê o negócio de unha? Eu fico imaginando ali, a mãe dela usando ali na hora, já pensou? Ela tirando ali. Mas vida de professor é assim, pessoal. A gente fica correndo atrás, não tá indo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui do zero. Tá, então aí a gente pode adaptar, fazer um negócio do pé aqui, para eles pisarem e perceberem essa noção de convecção, e a gente já adentrar nessa noção de corrente de convecção da praia, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, areia, né? E aqui a gente pode colocar água, para eles notarem essa diferença. Pronto. E aí depois a gente falar da noção da praia, né? Corrente de convecção, só colocar aqui para terminar. Um minutinho, só terminar. Pronto. Peraí. Corrente de convecção. Achei. Então, pronto, e a gente explicar isso aqui, esse detalhezinho. Cadê a parada? Pronto, a gente finaliza explicando para eles essa noção de corrente de convecção aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Só para aumentar. E essa seria a última parte da etapa 4 aí, em que a gente finalizar a nossa experiência numa sala de aula. E proporcionar para que eles consigam compreender a física dessas paradas todas aí. Convecção. É isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? O que você acharam dessas 4 etapas para a gente tentar utilizar no nosso projeto? Pelo menos nessa parte da cozinha. Veja que isso aqui é só um ambiente, tá? Mas a gente acabou de matar as etapas que a gente pode utilizar nesse ambiente. O resto seria só adaptar a sala lá para o ambiente, usar a parte mais estética e nos dividirmos em grupos para atender essas 4 etapas. 3 de nós ficaríamos na primeira, 3 de nós ficaríamos na segunda, 3 de nós ficaríamos na terceira, 3 de nós na quarta, os outros atendendo, uns para explicar, outros, enfim. O que vocês acham dessas etapas aí, dessa adaptação da cozinha? Rômulo, parece tão fácil, como o professor explicando. Não, Rômulo, é tranquilo, é favorável, é fácil. Vocês vão explicar isso aí para os colegas lá, os estudantes. Sim, pessoal, o que vocês acham? O que vocês acharam dessa proposta aí? Acham que é possível de fazer?
Gostaram, não gostaram, acharam... O que vocês falam a respeito? Para a gente finalizar essa parte da cozinha. Achei top, professor. Achei legal. Querendo ou não, a gente vai instigando os alunos a querer, como é que se diz? A saber, né, qual é o processo. Como a gente vai ensinando devagarzinho, e no final só fazer. Vê que a gente dividiu em etapas, porque geralmente como é que a gente ia fazer, né? O pessoal, isso aqui é o café, transferência de energia térmica acontece, e aí tem equilíbrio térmico que acontece por causa da diferença de temperatura, e isso aí acontece uma transferência de calor, olha aqui, a gente está mostrando. Mas às vezes a gente não pensa numa sequência didática que vai fazer com que, na medida em que eles aprenderam essa etapa, a gente consiga ir para uma outra etapa e que se relacione com a primeira, aquilo que vocês estavam estudando, por exemplo, na psicologia, né, da educação. Aquela noção de, por exemplo, do Ausubel, né, de você ancorar em conhecimentos prévios. Então, a gente está construindo, é uma escada aqui, como o Brunet falava, né? A gente está construindo uma escada para a medida da... Olha, essa é a terceira etapa, o calor fica muito mais claro porque ele já compreendeu a segunda etapa. A quarta etapa fica muito mais fácil ele entender as formas de propagação do calor porque ele entendeu a terceira e por aí vai, né? Então, é uma forma de a gente aproveitar ao máximo a experiência, instigar eles ao máximo, porque a gente está tentando dividir aqui em algumas etapas e não tentando jogar todas as informações de uma vez só. Então, a primeira etapa ela é cumprida quando eles entendem o conceito de temperatura. A segunda etapa, quando eles entendem a relação de objetos de temperatura diferente. A terceira etapa, quando eles compreendem que essa transferência de energia térmica nada mais é do que o calor e que o calor não é transferido. Olha, tudo para cá. O calor não é transferido por causa da temperatura for a mesma. E, por fim, na quarta etapa, eles compreendem as formas de propagação do calor na natureza, tanto no exemplo do café, quanto na fogueira, no fogão, as noções de radiação e convecção, né? Então, a gente vai matar isso aí, essa parte aí da cozinha. Eu vou tentar colocar por escrito isso, tá? Para o nosso projeto. Não sei se eu vou conseguir fazer isso a tempo hábil. Se eu não conseguir, depois eu compartilho com vocês para a gente fazer. E aí, tendo essa da cozinha, a gente já pode, inclusive, botar a mão na massa, tentar já ter uma proposta para fazer na escola. E aí, quando a gente tiver disponível, a gente vai montando os outros ambientes. A gente pode fazer isso em outras aulas, beleza? Montar as etapas para cada ambiente desse. Então é isso, pessoal. Quero agradecer pela presença de todos. É assim que a gente vai planejando um projeto, assim que a gente vai planejando as etapas, tá? Então, obrigado pela presença e a gente vai na próxima aula ver mais detalhes. Amanhã, na aula de quinta-feira, de metodologia, eu dou o parecer a respeito daquilo que a gente vai fazer na próxima aula de política, tá? Como a gente está mesclando os dois, então eu vou fazer dessa forma, beleza? Aí a gente vai construindo esse projeto aí. Então, até amanhã, se Deus quiser, aí a gente se encontra na disciplina de metodologia de projetos. No caso, a parte de projetos que a gente está trabalhando lá, né? Inclusive, amanhã tem a aula, né? Porque vocês ficaram de dar. Se organizem lá, se preparem. Dê uma aula bacana. Não esqueçam, beleza? Então a gente se encontra lá, pessoal. Preparem a aula de amanhã. A gente se encontra Boa lá. noite. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite, abraço. professor. Boa noite, professor. Boa noite, Luan. Até mais. Deise, Melissa. Boa noite, Abraço. professor. Boa noite.